Você me assustou com o número de manuscritos aí, muitos manuscritos. Sim, pois é. Isso aumenta a credibilidade, porque quanto mais... Ao contrário do que as pessoas pensam, quanto mais Aham, manuscritos, mais credibilidade. sim. Só que esses manuscritos, como eu perguntei, eles não são idênticos. Não, Claro, não tem são. muitas variantes. Aham. Então, pois é, como eu estava explicando, então, as variantes são as diferenças, né, que tem desses manuscritos. Vou te dar um dado aqui agora que pode ser assustador, cara. Olha só, o Novo Testamento em grego tem 140 mil palavras. Guarda aí, 140 mil palavras no Novo Testamento em grego. Sabe quantas variantes existem de todos os manuscritos? São 500 mil variantes, aproximadamente. Velho. Tem mais variante do que palavras do Novo Testamento, você acredita? É muita Entendi. coisa, cara. Então, as variantes, como eu falei, são possibilidades, né, do texto original, porque um manuscrito difere do outro, então pode ser que o original fosse daquela forma. Cara, 500 mil variantes, é muita coisa, muita coisa. Algumas pessoas aí podem estar arrancando os cabelos, né? Nossa, então como que a gente pode confiar na Bíblia, cara, se tem tanta variante assim, né? É muitas. É muita, cara, mas Qualquer coisa, já tem os livros de outras religiões aqui, já estou virando para pegar. Zoeira. pois é, cara. Se quiser virar um muçulmano, já tem a barba já aí, ó. Cara, mas essas variantes, existe até uma matéria chamada manuscritologia, muitos estudiosos, Eita. né, que participam disso, e eles, então, porque eles estudam os manuscritos e comparam um ao outro para tentar chegar o mais próximo possível daquilo que é o texto original. E esse número, ele é tão absurdo porque existe um número absurdo de manuscrito, entendeu? Você concorda comigo? Se você pedir para 10 pessoas ali na rua copiar um texto ali que você, sei lá, você dá um texto para elas e pedem para elas copiarem, vai ter bem poucas diferenças porque são 10 pessoas escrevendo. Agora, se Sim, você pedir 1 milhão para 1 milhão de pessoas copiarem aquele texto, aquele mesmo texto que está ali, o número de diferenças que vai existir nessas cópias vai ser muito maior, não é verdade? sim. Então, esse número assusta, mas na verdade é que assim, quanto mais manuscrito, mais variantes vão existir, entendeu? Porque Então, é proporcional, né? é Claro. proporcional, porque esses copistas aí vão fazer as diferenças de um para o outro, né? Mas então, essas variantes, como que elas são descartadas? Deixa eu te falar. Muitas delas são consideradas como inviáveis, ou seja, não pode, elas não tem como ter sido aquela intenção original do autor. Por quê? Porque Como elas é que os são caras erros de sabem ortografia. disso, mano? Muitas delas são como assim, são erros de ortografia, por exemplo. Então, se elas são os erros de ortografia, uma palavrinha ou outra que está errada ali, você descarta, aquela palavra não faz sentido, então ela é inviável, você não consegue entender o texto. O texto se torna inteligível se você considerar aquela variante. Então, essas têm que ser Sim, descartadas. Como eu te falei, os erros de ortografia, às vezes uma palavra que foi esquecida, sabe? Então, está faltando uma palavra no texto. Algumas palavras que foram erroneamente substituídas também, isso também pode existir. Essas sim. variantes, então, a gente considera como variante inviável. Tem um exemplo, 1 Tessalonicenses 2:7. Alguns manuscritos vão dizer ali, né? Paulo fala assim: nós nos portamos como crianças com vocês. Alguns manuscritos vão dizer assim: nós nos portamos como gentilmente, né, como gentis com vocês. Então, essas duas possibilidades são viáveis, né? Porque ele pode ter escrito isso: nós somos, como crianças, nós somos simples com vocês, né? Ou honestos, né? Sinceros, como toda criança é. Ou então, gentis também, nós nos portamos de maneira. Nós somos gentis com você Sim. também, nós tratamos vocês com gentileza. Mas existe uma outra variante ainda, que diz assim, cavalos, nós nos portamos como cavalos com vocês. Talvez para a gente hoje ia fazer sentido, né? Porque se fala assim, a pessoa que é um cavalo é aquela pessoa que é Sim, insensível, bruto. né? Que é muito bruta, é. Mas naquela época você não encontra nenhum escrito antigo onde você consegue comparar cavalo com esse tipo de pessoa bruta, sabe? Então, para eles, naquela época, isso não faria sentido. Realmente não Então, faria essa sentido. variante, mesmo que é uma palavra ali, essas três palavras, né? Gentis, crianças ou cavalos, elas eram parecidas no grego. Então, você encontra manuscritos com essas três palavras naquele mesmo local. Mas essa de cavalos, por exemplo, você pode descartar, porque ela é inviável, é impossível que Paulo Não faz estivesse sentido dentro do dizendo contexto aquilo. do texto. Não faz sentido dentro do contexto, entendeu? Entendi. Então, outras são inviáveis também, porque elas estão em poucos manuscritos e naqueles que são mais recentes. Então, os melhores manuscritos, ou os mais antigos, e a grande maioria, por exemplo, tem uma palavra, e o outro um ou dois ali que tem uma palavrinha diferente e é um manuscrito antigo, é novo. Então, o que acontece? Você tem que descartar esse manuscrito, ele é inviável, né? Essa variante, aliás.
As variantes, tem variantes que são inviáveis e tem variantes Sim. que também não são significativas. Ou seja, que elas aparecem, como posso dizer, que as palavras elas são viáveis, pode ser que Paulo tenha dito, ou Jesus tenha dito aquilo, mas que não mudam o sentido do texto. Então elas não são significativas, entendeu? Por exemplo, Entendi. João 4 e 1, versículo 1, alguns manuscritos vão trazer Jesus e outros manuscritos vão escrever Senhor, entendeu? Então, é uma variante que pode ter sido ali original, a gente não sabe se é Senhor ou se é Jesus, mas não muda o sentido do texto, porque as duas Não coisas faz elas diferença, falam sim. e não faz diferença nenhuma. Algumas também, o que acontece? O grego, cara, ele é uma língua que é muito bem definido, sabe? Toda a sintaxe da frase ali, então o que é o sujeito, o que é o objeto, o que é o verbo. Muito do que eu estou falando aqui, eu peguei muito daquele vídeo do Iago Martins também, que é bem legal, que ele fala sobre manuscritos, né? E ele dá bem esse exemplo. Se você pegar uma frase no grego, sabe? Você lá escrever no papel e você recortar todas as palavras, colocar num saco, misturar e tirar, se você é um conhecedor do grego, você consegue montar aquela frase de novo, porque é A muito bem estrutura é mais definido. simples, né? A estrutura é simples e ela é bem definida. Talvez não seja simples, talvez ela tenha bastante variações, mas ela é bem definida, então você consegue montar essa frase, essa sentença, sabe? Então, Sim. muitos manuscritos, eles vão trazer as palavras em ordens diferentes, porque no grego ali, você pode escrever de maneiras diferentes para tentar falar, mostrar o que você está querendo dizer, entendeu? Sim. Então, são variantes que não são significativas, porque não vai alterar o resultado do texto, entendeu? Agora, deixa eu te Certo. falar. Então, sobram as variantes que são viáveis, ou seja, elas estão em muitos manuscritos, são confiáveis, pode ter sido o sentido original do texto, e são Sim. significativas, ou seja, elas diferem entre si de uma maneira significativa. Só Essas nessa são as pancada variantes aí que a de gente tem que se primeiras preocupar. variantes que não são significativas, você já excluiu um monte, né? Já excluí um monte, então é isso que eu quero dizer. Sabe qual é o número de variantes que são viáveis e são significativas? E são problemas, então, para gente? Quantas? Cara, 0,2% desse número que eu falei lá. 0,2%. É muito pouco, cara. É muito pouco, sabe? Somente isso. A maioria esmagadora das variantes são, tipo, Elas são descartáveis, entendeu? Elas são inviáveis ou elas não são significativas. Então, você pode descartar essas variantes. E entendi. as que você não pode descartar são só 0,2%. É muito pouco, cara. E vou dar um exemplo de uma aqui, para você ver também que mesmo assim elas não são muito preocupantes. Uma delas, eu já até citei uma aqui, né, de 1 Tessalonicenses 2,7, eu falei lá que tinha crianças, gentis ou cavalos. Cavalo a gente Sim. descarta. Tem umas que são crianças, umas que são gentis, então essa você pode até considerar. Mas você concorda que também não é um negócio assim de arrancar os cabelos, né? Se ele Sim, escreveu gentil, se ele escreveu criança, não, tudo não bem. vai fazer... É, tudo bem. Muda a Outra que base nada, tem, né, doutrinária. não muda. Outra que tem também é lá em Marcos 9, 29, cara, que Jesus ele expulsa o demônio de um menino e os discípulos perguntam por que eles não puderam expulsar. E Jesus fala, ó, essa caça só pode ser expelida com oração e jejum. Aí esse jejum está entre colchetes em algumas Bíblias, né? Porque Sim. esse jejum não está em alguns manuscritos. Então essa é uma variante significativa e viável. Jesus ele disse, ele pode ter dito que é com oração e jejum, ou ele pode ter dito que é só oração. Então a gente não sabe qual é o sentido. E assim, ela muda um pouco, né? O sentido da frase se você considerar essa variante. Mas, cara, mesmo assim, cá para nós, não é uma variante assim que altera uma doutrina do evangelho, né? Aí é Sim. até E vem nenhuma, destacado normalmente nas Bíblias, né? Então ainda bem te dá essa destacado. informação. Não é uma coisa escondida. Ah, não, ó, isso aqui não, tá Sim. ali. Tem bem entre parênteses, ó, esse aqui tem alguns manuscritos, esse aqui não tem em outros manuscritos. Pois é, cara, é isso mesmo, eu ia até falar sobre isso. As Bíblias, elas trazem essas variantes em colchetes, às vezes, com notas de rodapé ou com comentário falando, olha, alguns manuscritos não têm isso, ou então alguns manuscritos dizem isso. Não é algo velado, não é algo escondido. Você pode pesquisar e trazer aquilo que é melhor para você. Mas o que dá para afirmar já aqui, nenhuma doutrina cristã, cara, nenhuma doutrina cristã é abalada por essas variantes. Nenhuma mesmo, sabe? A pessoa que... Aí é que tá. Se alguém falar para você, ah, mas existe essa variante, você tem todos esses dados para dizer isso, né, que não, que a Bíblia é confiável, e se ele ainda bater na tecla de que esse 0,2% é importante, manda ele pesquisar, velho. Fala assim, não, então o ônus da prova é para você, vai pesquisar aí e ver se realmente é importante. Quem sabe o cabra não se converte aí nisso também, né? Ainda bem que você falou pesquisar, eu achei que você fosse falar outra coisa. Manda me pesquisar.
Calma, cara, isso aqui é um Instagram cristão, mano. Calma, alemão.